Olá pessoal, preparados para mais uma tiragem de desenvolvimento pessoal com os mestres ascensionados? Hoje, para a tiragem de quarta-feira, temos Maitreya com Eu Sou a Entrega ao Cristo em Mim e Mestre Himalaia com Eu Sou a Vontade Ardente de Iluminação. Façam aí suas escolhas, lembrando que é uma tiragem atemporal, intuitiva e pro coletivo, então não vai fechar para todo mundo e tá tudo ok. E lembrando que isso aqui é uma reflexão, não levem tiragens de tarô ainda mais pro coletivo como se fosse algo extremamente para a vida. Peguem os conselhos, vejam o que serve para vocês, o que não serve, o que ficou de acordo. Essa aqui, ela é voltada para o desenvolvimento pessoal, mas ela é muito abrangente, porque o coletivo é muito grande, tá? Olhem nas descrições, vai ter a minutagem lá para qual vocês escolher. Às vezes, ocorre da tiragem uma fechar com a outra, mas eu só vou ver isso quando eu tô tirando a segunda tiragem, que hoje o primeiro vai ser o Mestre Maitreya, né? E depois vai ser o Himalaia, só que eu só vou ver isso lá na tiragem do Himalaia. Às vezes, quando eu vejo, o que eu faço? No título ou no começo da descrição, eu vou colocar. Seria bom vocês olharem as duas, porque uma fecha com a outra. E essa daqui, que como as duas estão falando de iluminação do Cristo, pode muito bem uma fechar com a outra a ponto de, tipo, a do Mestre Maitreya ser o complemento, a do Mestre Himalaia ser o complemento do Mestre Maitreya, tá? Eu vou pegar aqui vamos ver primeiro aqui, quem já tá acostumado aí, pegou seu caderninho, quem gostar da tiragem e não tem um caderninho, procura aí um caderninho para anotar. Aqui a gestão emocional que saiu para vocês que escolheram o Mestre Maitreya. Você consegue identificar padrões de comportamento emocional em seus relacionamentos interpessoais, como esses padrões afetam a sua qualidade de vida. Anote aí para ti os padrões que tu identifica e como isso afeta a tua qualidade de vida. Para você começar, e se você não consegue identificar, isso é uma oportunidade que o universo está te dando para que você comece a identificar esses padrões, para pegar aqueles padrões que não são positivos dentro da tua vida e cortar. Porque daí quando algo começa de novo a se encaixar, isso aqui é um padrão, é algo que eu faço sempre dentro dos relacionamentos quando tá indo para esse lado ou para aquela situação X. É uma forma de vocês se libertarem desses padrões e começarem a se tornar pessoas melhores. Vamos ver a carta aqui do Mestre Maitreya. Essa semana aí vai ter bastante, pelo que eu tô vendo, assim, pelas cartas dos mestres que saíram, que eu já tirei as cartas da semana, né? Só vou fazer as tiragens com o tarô do povo cigano. Então tem bastante mestres assim bem legais para as tiragens da semana. Maitreya. Você pegou esta carta pois está em um momento de se entregar profundamente a um processo de iniciação espiritual. Você está recebendo um chamado para um processo de aprofundamento pessoal e espiritual. E esta é uma grande oportunidade de seguir um caminho novo e iluminado. Mas lembre-se de que o caminho espiritual exige disciplina, abnegação, responsabilidade, dedicação, amor incondicional, obediência e serviço. Estas são virtudes que você necessitará desenvolver. Tudo isso contribuirá para que você se entregue ao seu Cristo interno e manifeste-o plenamente. Permita que o seu eu personalidade se ofereça como instrumento do Cristo em ação dentro de você. Então aqui, para quem não conhece o Mestre Maitreya, o Senhor Maitreya, ele é o nosso Cristo, ele representa o nosso Cristo planetário. Foi ele que conduziu Jesus aí pelos portais da Ascensão na sua descida na Terra. Então essa carta aqui, gente, tá falando de um despertar consciencial. Então, vocês que se conectaram com essa carta, ou já estão dentro desse processo, estão trabalhando as suas qualidades, o seu desenvolvimento pessoal, para se entregar ao seu Cristo interno.
Eu vou deixar aqui, ter umas cartas do acordo espiritual e a carta aqui das 9 dimensões da consciência, que a gente vai lê-las depois. Eu vou pegar agora o tarô não, um baralho cigano, e vamos ver aí o que a espiritualidade tem para comentar sobre o que você está passando, ou algum recado aí com o povo cigano. Deixa eu ver se é para usar essas duas cartas que viraram. Usar essas duas cartas já é espiritualidade. Aqui saiu o progresso, uma energia masculina. Isso aqui representa o consulente. É uma pessoa que o consulente tá ligando, tá? Isso aqui é uma pessoa que você tá ligando. Isso aqui representa apenas um homem? Não, estão me dizendo aqui que representa uma energia masculina. Mas o que ocorre? Todos nós temos energia masculina e feminina dentro de nós, mas alguns a energia feminina é mais saliente do que a energia masculina e vice-versa. Então vocês podem estar lidando com uma mulher que é mais masculina, que ela tem mais energia masculina, como também pode estar lidando com um homem mesmo. Tá falando de um progresso aí, ou de situações enraizadas com um homem, tá? E é um homem maduro, ou uma situação que traz maturidade pra tua vida. Mas aqui a espiritualidade tá me dizendo que é um homem maduro. Pode representar aí, aqui a carta das nuvens. Pode estar representando um pai, um irmão, um tio que vocês têm, ou um amigo mais velho. Aqui a cruz. E os ratos. A cruz é o centro da tua jogada. Então você está encerrando um ciclo. Mas para encerrar esse ciclo, você tem que deixar para trás a insegurança. Esses ratos aqui, espiritualidade, é o que a pessoa também precisa deixar para trás. Esses ratos representam a organização. Deixa eu conferir aqui com o pêndulo. Esses ratos estão representando a organização, a estruturação. Então, vocês vão ter que deixar para trás toda essa insegurança, que isso tá bloqueando vocês, e organizar. Mas vamos ver agora organizar o quê? Aqui saiu a âncora, como se vocês tivessem que se estruturar de novo. Pode ser se estruturar internamente, quer dizer, usar essa carta. Mais duas cartas, espiritualidade. Vocês não deem bola que os vizinhos estão aí. É de noite no atual momento, eles estão dele papo. Mais duas cartas. Aqui a colheita. Usar todas essas cartas aqui, tá? Usar essa carta aqui. Usar essa carta aqui. Usar essa carta aqui. E aqui os peixes. Então, o que eles estão te dizendo? É seguro. Ó, tem uma energia masculina que vocês precisam soltar, algo que tem, talvez pode ser um sentimento, alguma coisa que tem relação com essa energia masculina que tá na vida de vocês. Porque isso, a partir do momento que vocês soltam, que vocês viram a chave, né, que vocês atravessam o portalzinho lá, onde vocês têm que deixar as coisas para trás, vocês têm uma colheita. Vocês precisam de maturidade para soltar essa situação da vida de vocês. Essa situação tá gerando estagnação. Porque essa situação aí pode ser que esteja faltando maturidade para vocês soltar essa situação, ou estão pedindo para vocês ir com serenidade, com a purificação. Esse lírio ali com a cruz tá falando da necessidade da purificação de vocês soltar esse calvário, de vocês purificar essa relação, de vocês
até certa forma, transformar, né? Porque isso já tá causando estagnação em vocês. É seguro vocês fazerem essa soltura aí dessa situação. Pode ser conflitos que vocês têm com essa pessoa, não sei. Porque aqui, ó, vai vir, a partir do momento que tu solta, que tu se estrutura dentro de ti mesmo, vem estabilidade, uma colheita abundante. Vai vir bastante estabilidade para tua vida, que traz uma colheita abundante com bastante sucesso. Aqui no fundo do deck, tu vai encontrar destaque, ó, dentro do teu meio social. É como se tu fosse se como se tu ficasse em evidência, mas não é isso que a espiritualidade tá dizendo. Ah, tá, tu vai encontrar realização. E aqui o navio, ó. Pode ser que tu mude de lugar que tu tá. Vai ter alguns conflitos, aqui é para ser conflitos, mas aqui tem uma renovação. Ah, não, é uns conflitos aí por infantilidade. Deixa eu conferir aqui. É conflito por infantilidade? Essa mudança traz conflito por infantilidade. Quem que vai ocasionar esses conflitos? É essa pessoa com quem o consulente está lidando? O que pode ser aqui, gente? Aqui, alguns de vocês, pode ser que vocês vão embora. Ou estejam se preparando para mudar. Porque aqui tem a estrela que traz realização. E essa pessoa aqui pode tentar manipular vocês através, gerando conflitos. Como é que dá para explicar? Tentando interferir na ida de vocês, fazendo aquelas birras de criança, tipo assim, não vai, se tu via, não vai dar muito certo. Mas isso aqui é rápido, ó. O cavaleiro diz aqui, ó, que vocês têm condições, ó, porque vocês têm muita energia. Então vocês têm condições de fazer de resolver essa situação. Vocês estão prontos para resolver essa situação. Porque aqui, ó, inicia para vocês um ciclo de leveza. A lua aqui tá falando de ciclo, que vai trazer mais felicidade interior para vocês. E aqui, ó, vai cortar essas situações, ó. Vai cortar que pode ser que gere alguns conflitos por causa da inveja, de veneno, sabe, de peçonha de determinadas pessoas, onde vocês vão ter que olhar uma situação de fora e fazer uma transformação nessa situação. Mas essa transformação não vai ser muito pequena, ó. Mas vocês têm que ir com inteligência. Usar a inteligência da raposa, a parte positiva do totem da raposa, não é para vocês fugirem, tá? Não deem uma de escapistas. Vocês têm força. Aqui é para ser quem tá nos assistindo, porque aqui, ó, tem uma comunicação que traz muita luz para vocês e a solução aí, ó, dentro dos sentimentos, tá? Dentro de uma parceria que tem muito sentimento, mas que passa por alguns períodos de dificuldade, mas é uma pessoa leal, porque tem o cão aqui. Ah, aqui, tá, entendi. Aqui tá pedindo, não é que é uma pessoa leal, tá pedindo pra você ser leal à tua casa, ao teu eu. É isso, né, espiritualidade? Tomar as decisões baseadas naquilo que tu, no conhecimento que tu tem. Mas também fala aí que tem alguns, pode pra alguns aí ter algum tipo de segredo, tá? Bom, vou fechar aqui esse baralho e vamos passar aí para as outras cartinhas. Só deixa eu dar meio que uma embaralhadinha. E vamos ver aqui. Como mensagem
dos acordos espirituais, explicar para você que tá ouvindo, que pode ser que não saiba, o acordo espiritual, o oráculo do acordo espiritual, é uma mensagem mais ou menos do eu sou. Dá pra dizer assim, o do eu sou, da presença divina, para você. Por quê? Acordos espirituais é o planejamento que a tua alma fez, foram os acordos que ela fez antes de nascer e que daí você vem aqui para cumprir. Quando ela estava planejando essa vida, foram os acordos, é o que ela se comprometeu em fazer. Então, a mensagem que vem é para ser uma mensagem da tua presença divina, tá? Nosso corpo físico é a nossa primeira moradia nesta vida. Sem ele, não podemos viver os nossos acordos espirituais. Valorize seu corpo, cuide bem dele. Esse é o recado aí da tua alma para quem escolheu aí o mestre Maitreya. Então, aqui pode ser que você não entenda isso, mas assim, o que eu tenho visto bastante dentro de quem tá trilhando aí na fenda espiritual, a necessidade de aos poucos ir modificando sua alimentação e fazendo exercício físico, se conectando, meditando e se conectando mais com a tua própria espiritualidade. Não é que tu vai ter que entrar numa casa de religião, não tem nada a ver com isso, não é externo, é interno. Meditar pra dentro, se voltar para dentro de ti, fazer as meditações assim mais ensinadas dentro da yoga mesmo. E a carta que saiu aqui pra você, espera um pouquinho, gente. Pessoal, eu tô retornando. Eu tive que parar porque a gente atende, eu tenho uma loja no iFood e daí chamou um pedido, eu tive que parar aqui de gravar. Então, retomando o vídeo de vocês, a gente estava vendo as 9 dimensões da consciência para vocês. Saiu a segunda dimensão, essa cartinha aqui, eu vou explicar sobre o que é, tá? A segunda dimensão da consciência, ela fala sobre as feridas emocionais, que são lesões psicológicas que resultam em experiências dolorosas, nossa, deu aquela travada na língua, que são resultado de lesões, né, que a gente sofreu por vivências traumáticas ou dolorosas que foram vividas na infância ou até em outras fases da vida e até nas outras vidas que tivemos. Porque muitas dessas feridas emocionais, se vocês verem aí na descrição do vídeo, tem um livro da Lise Bourbeau que fala sobre as feridas emocionais e ela fala que isso muitas vezes a gente carrega de várias existências e vai curando aos poucos e ao longo da vida. E às vezes tem umas que a gente nem cura na mesma vida, tá? Então, elas podem nos afetar de uma forma bem drástica, prejudicando nossos relacionamentos, a nossa forma de se relacionar com as pessoas, tá? E a que saiu para vocês foi o sofrimento. Eu vou ler sobre o que ela se trata. E daí a gente faz aí o fechamento da leitura de vocês e começa a outra, tá? A outra parte que é do Mestre Malaya. O sofrimento é a ferida emocional que envolve a dor, mal-estar e infelicidade. Ela pode ter origens físicas, emocionais ou sociais e pode ser causada por diferentes fatores, como doença, perda, violência e frustrações. E daí aqui uma questão para vocês anotar aí no caderno de vocês ou num bloquinho que vocês tiverem, pausem aí a leitura, busquem se não tem, né? E depois retomem, anotem e dissertem sobre o que vocês souberem sobre isso. Como você pode aprender a lidar com o sofrimento sem ficar preso ao passado ou se preocupar com o futuro? Que tal praticar a atenção plena com algum tipo de meditação que faça sentido para o seu momento, para focar sua energia vital no presente? Aqui muitos mestres nos dizem que a gente deve focar sempre no aqui e no agora, viver com satisfação o momento atual, porque na realidade passado já passou e o futuro sabe-se lá se vai chegar e quando chegar se será desse jeito ou daquele jeito. Então a gente vivendo o aqui e o agora de cada momento, presente com satisfação, tomando as decisões de forma consciente, faz com que a gente consiga curar essa parte aqui do sofrimento. E aqui temos o mantra, que é para nos ensinar a trabalhar. São frases sistêmicas para vocês repetirem, de preferência na frente do espelho, olhando nos seus próprios olhos. Não faz mal se sair alguma lágrima, permita-se chorar, porque o choro é o que a
alma usa para limpar o nosso corpo emocional. Então, permita-se soltar as lágrimas. Você não é infantil, criança, porque está chorando. Você só está extravasando a dor que existe dentro de você. Aqui está falando, integre o seu senso de pertencimento. Eu pertenço, sempre. É uma das frases. Por que eu pertenço sempre? Você tem direito. Você nasceu numa família e merece o lugar que você ocupa, seja como pai, como mãe, como irmão, como filho, como sobrinho, como tio, como primo. Você pertence àquele ciclo, independente dos outros gostarem ou não. É teu direito ocupar o teu lugar dentro daquele círculo, dentro daquele sistema. Eu estabeleço limites saudáveis. Aprender a dizer não, a não ser mais o bonzinho. Porque você tem que botar limites, você tem que parar você tá ali fazendo as tuas práticas, aquilo que é importante pra ti, e daí você para porque alguém pediu ajuda pra ti. Mas deixa as tuas coisas todas atrasadas. Isso não é saudável pra ti. Às vezes você tá sobrecarregado e tá aceitando ajudar os outros quando você não tem condições. Isso também não é saudável pra ti. Eu busco o equilíbrio no dar e no receber. Então as pessoas te dão determinada coisa e você devolve outra coisa pra elas. Você recebe algo de alguém e devolve outra coisa, mas assim nunca. O que eles querem dizer aqui é que você tem que fazer isso de uma forma equilibrada. Fulano nunca me ajuda, nunca faz nada por mim, ele sempre tá muito ocupado, sempre, mas ele sempre é o primeiro a pedir ajuda, a pedir alguma coisa, e eu tô ali fazendo cara de paisagem e ajudando, não, sim, mas por dentro eu tô com tanta raiva por estar largando as minhas coisas pra fazer as coisas pro fulano, que é incrível. Isso tá saudável pra você? Fazer isso é saudável? Então, é essa parte aqui. Repita essas 3 frases. Eu busco o equilíbrio no dar e no receber, eu estabeleço limites saudáveis e eu pertenço sempre. Para si próprio, olhando no espelho, tentando entender o que cada uma delas significa. Bom, para quem escolheu Maitreya, essa foi a leitura. Eu espero que isso aí tenha ajudado você aí de alguma forma. Valorize-se. E agora vamos passar aí para quem escolheu o Mestre Himalaia. Para vocês, vamos pegar aqui, vamos começar pela gestão emocional. Saiu essa cartinha. Como você lida com a ansiedade relacionada ao futuro? Como isso pode impactar as suas emoções atuais? Reflita e disserte para você mesmo aí num livro. Por que eu indico um caderno? Para você, depois de um tempo, olhar as coisas que você escreveu. Ver o quanto você progrediu ou regrediu. Para você ter um ponto de partida para medir. Porque eu lembro que eu tive um professor que ele sempre falava que a gente tem que medir os resultados. E isso eu levo para a vida. Eu acho muito importante tu medir os teus resultados. O meu professor, ele estava muito certo. Professor Paulo, aonde você estiver, você estava muito certo. A gente precisa medir os resultados para saber se as coisas estão dando certo, se o que estamos fazendo está contribuindo de alguma forma ou não conosco. Então vamos lá, eu vou deixar essas 2 cartinhas aqui dos acordos espirituais e da dimensão para depois. Vamos ver aqui qual a mensagem do Mestre Himalaia. Aqui. Esta carta representa a busca pelo desenvolvimento e iluminação espiritual e a necessidade de deixar de lado os desejos puramente humanos. Você precisa desejar ardentemente a evolução pessoal e espiritual, mantendo sua consciência, seu corpo focalizado na realização deste desejo. Assim, o equilíbrio espiritual, a iluminação, a tranquilidade e a paz do Deus Himalaia fluirão
por você. Quem não sabe, Deus Himalaia, o mestre Himalaia, ele auxilia na nossa busca por paz, tranquilidade e expansão espiritual. Como também de iluminação, né? De se focar dentro dessa iluminação que nos leva à parte da ascensão, da conexão com a nossa verdade interior. Ele nos ajuda nesse processo. Então vamos ver agora com os ciganos aí o que tem. Deixa eu dar uma embaralhadinha aqui, que eu vou pegar o mesmo que eu estava usando agora há pouco. E eu preciso embaralhar um pouco ele. Então vamos ver aqui quem escolheu a mensagem do mestre Himalaia. Qual a mensagem para o povo que escolheu a carta do mestre Himalaia? Nossa. Espiritualidade. Aqui saiu os trevos. O buquê. E a energia masculina. Deixa eu só ver aqui. Essa energia masculina vai ficar aqui na ponta ou no meio? No meio? Na ponta? Tá. Isso aqui, espiritualidade, representa quem está nos assistindo, representa uma pessoa com quem você está lidando. Então, aqui o que eu vejo? Tem uma situação aí que pode ser mental, de conflitos, tá? Misturado com felicidade. Que você sente aí por uma energia masculina. Deixa eu ver se a minha percepção tá correta, tá? Espiritualidade. Aqui, realmente, a pessoa tem alguns conflitos e felicidade. Realmente é pra ser exatamente isso, gente. Primeira vez que eu vejo. Aqui a torre. O chicote. O chicote é o meio da tua jogada, é o centro, tá? Então, é corte. Cortar os conflitos. Corte, repetição de ciclos, ciclos de repetição, tá? Torre pode estar falando de estruturação, desconstrução. A torre aqui está falando de uma interiorização, da necessidade de você voltar para dentro para compreender quais os ciclos ciclos que estão se repetindo, te causando problema, que você precisa cortar, porque aqui é um corte dos problemas, corte das dificuldades. E aqui o navio, ó, uma mudança que traz uma renovação. Pode ser que demore, porque o navio, às vezes, ele é um pouco mais lento, né? Mais uma carta, espiritualidade. Ó, que traz uma mudança aqui dentro do emocional, dentro dos sentimentos mesmo, tá? Deixa eu só conferir aqui uma perspectiva. Porque às vezes a gente tá tão acostumado a ver determinadas coisas que a gente não entende. Outras. Aqui, o ramalhete, o chicote e a criança tá falando de você olhar de uma nova perspectiva, olhar de uma outra forma alguma situação que se repete,
para fazer para renovar essa situação, tá? Alguns de vocês aqui não é renovação, essa criança tá pedindo para tu ter aquela visão infantil, aquela curiosidade, não é bem a curiosidade. Deixa eu ver se eu acho aqui a palavra. Com aquela curiosidade. Ai, como é que dá pra explicar aqui pra vocês? Não é que tu vai ter que olhar com curiosidade pra essa situação, mas sem a malícia. A palavra veio, sem a malícia, porque a criança ela tem inocência. Então você olhando alguma situação com essa, não ingenuidade, mas a inocência infantil, talvez tu compreenda melhor essa energia masculina. Tem alguns conflitos que são ocasionados, que você e essa energia masculina tem por causa da distância, tá? Porque esse navio fala de distância. São ocasionados pela distância. Isso pode ser insegurança, tá? Porque sentimentos tem. Essa pessoa tem muita dificuldade por causa dos sentimentos. Porque essa montanha e os sentimentos aqui estão falando de muita dificuldade ocasionada pelo sentimento. Ou ele não compreende, não sabe sentir, tem medo de amar. Essa pessoa pode ter medo de amar, pode já ter se machucado muitas vezes e ter medo de amar. Ou essa parte aqui dessa dificuldade é você que tem porque você tem medo de amar. Tem esse porém também. Porque a torre fala da desconstrução de alguma situação, que é um ciclo de repetição, porque tem o chicote antes aqui da montanha, e que gera sempre problemas. Então aqui pode ser um ciclo kármico que você tenha a ver com alguma forma de relacionamento, que você tenha alguma dificuldade, que roda gira e você sempre volte à mesma situação quando você se relaciona com alguém, principalmente com essa energia aqui. Vamos ver aqui o fundo do deck. O fundo do deck tá aqui o cavaleiro trazendo uma mudança rápida. E essa mudança tem relação aqui com a cruz, porque você já carregou muitas coisas e você tem que soltar isso. Não é mais pra você carregar isso dentro de você. Isso aqui tem muito como ferida emocional, tá? E isso já machucou muito. Ó. Trouxe muita insegurança. Tem aqui, para alguns aqui, amigos que são falsos, tá? Mas para outros aqui, pelo que eu escutei da espiritualidade, você precisa ser leal a si mesmo. Usar a inteligência. Para alguns aqui fala da falsidade, de segredos, de mistérios, porque saiu a lua com um livro. Ou tem coisas que você não entende, que você precisa usar essa astúcia. Ah, aqui entendi. Essa raposa aqui tá falando em você parar de fugir daquilo que você não entende, que a lua fala dos mistérios, das coisas que são misteriosas, fala dos ciclos, tá? Então você precisa parar de fugir. É como se fosse um ciclo que se repete. Você precisa aprender. Aprender o que esse ciclo tem para te ensinar, por que ele se repete? Porque os ciclos, eles se repetem porque a gente não fez o aprendizado. Então vai se repetir com fulano, com beltrano, com ciclano. Agora tá uma energia masculina, mas outra vez pode ser outra pessoa. E aqui a solução, ó, é transformar a forma como você se comunica. Aqui saiu a casa e o sol. Aqui você tem que iluminar a tua casa interior. Você tem que transformar a forma que você se comunica. Ser mais seguro. Perceber que você tem estrutura. E aqui tem uma iluminação.
E isso aqui, para muitos, é situações que já estão arraigadas dentro de vocês. E isso tá limitando o progresso de vocês na vida de vocês, tá? Por causa do quê? Por causa da insegurança. Vocês têm dúvidas, vocês não sabem para que caminho ir. E aqui saiu vocês, ó. Alguns de vocês aí idealizam muito as coisas. E as coisas estão, às vezes, na frente de vocês não vê. Ou vocês aqui, ó, para uns também, ó, se não é para todos, deixa eu ver. Que espiritualidade é todos Peraí, deixa eu arrumar meu pêndulo, que esse pêndulo aqui é diferente. É todos espiritualidade que é essa situação que eu tô vendo? Tá. Vocês têm a mania de colocar os outros num pedestal. Vocês não são inferiores. Isso prejudica. Precisa de maturidade para perceber o quanto abundância existe em vocês, em quanta força interior existe em vocês. E para isso, soltar essas situações que não condiz mais. Parar de dar bola pras fofocas, gente. Parar de dar bola pras fofocas também, ó. Tô me dizendo aqui que é pra parar de dar bola pras fofocas. Daí sim você vai ter uma colheita dentro de um relacionamento. Vai ter uma... Isso aqui é a transformação e espiritualidade. É aqui, ó. A transformação, né? A troca de pele, onde vocês vão se transformar. Removendo a estagnação dentro do jardim de vocês. Então vamos ver agora as demais cartas. Que tem aqui para vocês. Aqui no acordo espiritual saiu essa carta. Se você não olhou a tiragem anterior, o acordo espiritual é aquilo que a tua alma acordou antes de nascer, para ela vir aqui cumprir os acordos, né? Ela, por exemplo, ela disse que ela ia aprender a ser feliz internamente, independente da situação externa que ela estivesse passando. Então isso é um acordo espiritual. E aqui é como se fosse uma mensagem da tua própria alma para ti, tá? Mas é de uma forma como é coletiva, uma mensagem mais geral. O passado pode fazer você resistir à mudança. Ficar preso a lembranças empaca a sua vida e impede a sua felicidade. Essa é a mensagem que a alma de vocês tem para vocês. Vamos ver agora aqui o que saiu. Para vocês, as dimensões, a nona dimensão saiu a sétima. É uma dimensão até bem positiva, tá? Ou é algo que vocês têm para desenvolver, ou é um talento aí que vocês precisam desenvolver ou estão desenvolvendo. É uma coisa bem positiva. Deixa eu só achar aqui a sétima dimensão. Dos talentos cultivados. Os talentos cultivados são aptidões naturais que uma pessoa desenvolve ao longo da vida, através de conhecimento, prática e experiência, que podem ajudá-la a alcançar seus objetivos tanto pessoal quanto profissional, além de contribuir para a sociedade como um todo, tá? Então aqui o talento que vocês têm para desenvolver é a responsabilidade sistêmica. Vamos ver o que é essa. É a aptidão de compreender as interdependências entre as partes de um todo e de agir de forma ética, consciente, com o foco na longevidade. É demonstrar uma visão ampla e integrada da realidade e saber que todas as ações têm impacto e consequência para os indivíduos, para as relações e para o todo. O que isso quer dizer? Por exemplo, assim, ó, quando um sistema, uma família é formada, que nascem almas naquela família, todas elas têm direito a pertencer no lugar onde nasceram. Todas elas têm direito, não só nasceram, por exemplo, assim, daí vem surgindo os casamentos, os agrupamentos de almas externas. Cada alma tem o direito de estar onde está, é o seu merecimento de estar ali. Tu não gosta de fulano, teu cunhado, teu irmão, e não importa tu gostar ou tu não gostar. Elas têm o direito de estar ali onde elas estão. E tu interferir para que elas não estejam... Aqui a responsabilidade é tu saber que tu não pode interferir nisso.
Que tu não deve interferir nisso porque isso traz consequência. Daí a questão aqui para você anotar e dissertar depois, que eu sempre aconselho a ter um caderninho para vocês poderem anotar essas situações, é: como você pode praticar a responsabilidade sistêmica nas suas escolhas e gerar um movimento de ganha-ganha? Eu, o outro, o sistema, aonde todos vão sair ganhando. E aqui, para te ajudar a desenvolver essa responsabilidade sistêmica, é preciso silenciar e acessar a sua sabedoria interior. E aqui as frases que você precisa copiar aí para dizer na frente do espelho durante o período da semana ou até mais dias se você achar útil. Eu digo sim ativamente para a minha intuição. A nossa intuição tem que ser nosso norte, nosso guia. Porque dificilmente elas nos levam para o lugar errado. Mas não é a intuição que vem aqui, é a intuição que sai daqui. Aqui é ego, na grande maioria das vezes, ou interferência externa. Mas aqui no coração, aquela certeza de que eu tenho que ir por aqui, ou aquela voz que te diz isso aí tá certo, que é o coração, não o coração ferido, mas o coração. Eu acredito que vocês devem entender o que eu tô falando. Pelo menos eu sou pisciana, então as emoções é tudo muito à flor da pele. E essa parte da intuição é sempre muito profunda. Então aqui, escute a tua intuição. Aprenda a dizer sim para essa intuição. Segunda frase: eu me permito estar em plenitude no aqui e no agora. O mundo tá desabando lá fora, você tem um monte de coisa para resolver. Já dizia o meu professor: o que tu não consegue resolver, solucionado está. O que não tem solução, solucionado está. Então, tenta ficar no aqui e no agora, no que tu pode fazer, no teu momento presente. Porque a vida é um eterno presente. O que passou, passou, já foi. Não fez nada, não tem o que fazer. E o futuro ainda não chegou. Vivo agora. Eu resgato o prazer de viver e reconheço tudo que manifesto naturalmente. Diga isso para si mesmo na frente do espelho. Seja feliz pelo teu agora. Gente, isso que eu tô falando pra vocês não é uma situação que tu consegue desenvolver do dia pra noite. Tem pessoas que nascem assim. Eu não nasci assim. Eu tive muita dificuldade devido às coisas que ao longo da minha vida eu meio que me programei. Porque a gente nasce quando a gente é criança, a gente tá... imagina um livro sem nada escrito. A gente é assim, como se tivesse tudo apagado. Mas com o tempo, com o passar dos dias, meses, anos, a gente vai abrangindo tanto as crenças limitantes que tem dentro da família que a gente nasceu, quanto aquilo que a gente vai despertando, que veio da alma, veio das outras vidas da alma, que tu tinha para resolver dentro de si próprio. Então ali vai moldando tua personalidade, o teu jeito de ser, e tu vai... Quando chega num ponto que tu precisa mudar isso. E às vezes é muito complicado. Eu passei muitos anos para chegar hoje aonde eu estou. Ainda não estou na minha melhor fase, ainda tenho muita coisa para melhorar dentro de mim. Mas eu sei que eu vou conseguir. Hoje eu me sinto bem aqui dentro, muito bem. Eu consigo estar em momentos... os momentos de raiva reduziram muito. Eu consigo sentir bem aqui dentro e o mundo tá aqui em volta assim, tá pegando fogo. E isso antigamente eu não conseguia. Mas por causa de quê? Porque eu fiz cursos, eu busquei, eu tentei me ajudar, teve pessoas que me ajudaram, muitas pessoas no meu caminho, muitas entidades também do plano espiritual me ajudaram. E isso tudo foi me dando experiência, maturidade. Hoje eu estou com 43 anos. Isso tudo faz parte do meu trajeto. Não estou dizendo que faz parte do trajeto de vocês. Porque cada um de nós tem o nosso próprio trajeto. E as pessoas que na maioria são seguidores frequentes do canal são pessoas que têm muito mais experiência de vida que eu. E eu sou muito grata por vocês, porque assim, se tem uma coisa que eu gosto na minha vida,
eu sempre gostei, eu sempre admirei, eu sempre tive muita facilidade de conversar com pessoas com mais idade do que eu. Sempre. Eu tinha dificuldade de conversar com pessoas da minha idade e eu tinha facilidade de estar, adorava estar observando, porque eu fui criada, eu tive pai e mãe, né? Mas assim, quem mais tempo teve comigo foi minha avó. Então, assim, eu passava muito tempo, muitas horas do dia com ela. E pra mim isso era muito importante. E eu me criei com essa facilidade. Sempre tive amigas mais velha do que eu, às vezes. Eu lembro de uma que eu acho que ela devia, eu tava com 17 ou 18, eu acho que ela devia estar nos 39, 40, porque ela tinha uma filha basicamente da minha idade. E a gente estudava junto, porque ela tinha voltado a estudar. Eu admirava muito ela, porque para uma pessoa que tem mais idade, voltar para uma sala de aula com adolescentes não deve ser fácil. Mas assim, ela era uma pessoa muito pra cima. Me trouxe muito aprendizado na minha vida. Então eu sempre tive esse tipo de amizade ao longo do meu processo, pelo menos em boa parte do processo, no meu processo de vida, eu sempre tinha pelo menos uma pessoa do meu lado que fosse assim, com muito mais idade do que eu. E eu admiro isso, porque é assim que a gente aprende, olhando o que os outros têm para contar, ouvindo a história dos outros. Porque ouvindo a história dos outros, a gente evita de cometer erros que os outros cometeram. Nem sempre funciona. Mas tem uma parte que funciona. Tem uma parte que dá certo. Às vezes, com o tempo, conforme a gente vai amadurecendo, não tô dizendo que, por exemplo, se tu seguir pela direita, tu vai chegar no mesmo lugar que eu cheguei seguindo aquela rua pela direita. A tendência é, mas tudo depende se tu vai caminhar ao mesmo tempo que eu continuei caminhando depois de virar à direita ou não. Tem diferença. Vai que entre o período em que eu caminhei por aquele lado, tinha menos casas. Não tinha rua no final da... A rua terminava numa mata. E hoje em dia termina numa encruzilhada com mais 2 direções. As coisas mudam, o tempo passa, tem modificações. Temos que ter coragem de experienciar essas modificações. Mas podemos aprender também com o outro. Muito obrigado, gente, por tudo. E que assim o dia de vocês e a vida de vocês sejam abençoada e maravilhosa. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo do canal.